Oi, gente, eu sou a Marcela e hoje eu vou falar sobre a microbiota cerebral em pacientes de Huntington. Só para poder lembrar que Huntington é uma doença autossômica dominante, que ela é localizada no cromossomo 4, no braço curto dele, na região 416.3 do braço curto, só para lembrar, causada por uma expansão CAG, que caracteriza ela como uma doença poliglutamínica, e ela afeta o movimento, cognição, psiquiátrico. A forma mutante da proteína que vai causar isso é a forma mutante da huntingtina, que vai ser uma das coisas que a gente vai falar agora. A doença de Huntington é causada pela diferença na expansão de Huntington. O mínimo para ser caracterizado Huntington é 40 repetições, mas todo mundo tem uma quantidade de repetições CAG nesse gene, é normal. Geralmente, até 25 repetições é considerado normal na pessoa, de 35 a 39 é considerado dentro do... Pode ser que você venha apresentar sintomas ou não para essa doença. O artigo ele aborda mais os micro-organismos e a severidade da doença de Huntington. O que os micro-organismos podem afetar na severidade de Huntington. Huntington já foi associada com neuroinflamação, principalmente com aumento consequente no nível da citocina e com a ativação da microglia, que são coisas que podem acontecer também após infecção, o que é uma coisa que não se sabe se está relacionada a micro-organismos ou se é uma consequência natural da doença de Huntington. Também pode ser relacionado ao aumento da síntese do amiloide, como na doença do Alzheimer e na ELA. O peptídeo do amiloide ele é um peptídeo com atividade antimicrobiana que estimula o sistema imune inato e a síntese dele é ativada também por infecções microbianas, o que também indica que pode ter ação de micro-organismos na patologia. Também tem a formação de corpos amiláceos, que são formações de polímeros de glicídios, que são encontrados tanto na doença de Huntington como em outras doenças neurodegenerativas, e que podem ser respostas também a infecções microbianas. E por último, nós temos estudos que têm mostrado fungos e bactérias presentes no sistema nervoso central e em pacientes com Huntington também. Para fazer esse estudo, eles pegaram tecidos de cérebro de 7 pacientes diagnosticados com Huntington, todos eles pós-mortem, onde o lado direito foi congelado a menos 80 graus e o lado esquerdo foi mantido 3 semanas e fixado por imersão. Os anticorpos para detecção de micro-organismos foram obtidos, o DNA dos pacientes foi extraído da parte congelada do cérebro. O sequenciamento do fungo e dos genes foi feito utilizando o Illumina. Foi feita uma análise metagenômica, onde eles fizeram um filtro de qualidade para sequências representativas, alinhar a unidade taxonômica, alinhar a database de referência, também para fim taxonômico, e para uma reconstrução filogenética e para análise de diversidade também. Eles analisaram a quantidade de expansões de cada um dos pacientes. Eles analisaram a quantidade de genes de cada paciente e observaram que o paciente com maior expansão era o de HD6, que possuía 40 repetições CAG. O paciente identificado como HD1, como HD3, HD4 e HD5 possuem variações de 35 a 39 repetições. O paciente identificado como HD2 possuía 23 repetições e o HD7 foi o que mais estranhou todo mundo, porque ele tinha 17 repetições CAG, 17 sequências de códons que não eram CAG e depois mais 17 sequências CAG e era diagnosticado com Huntington. O que não fazia sentido porque tanto o HD7 e o HD2, portanto, estariam diagnosticados como não sendo pacientes de Huntington, mas existe um histórico de pacientes diagnosticados com Huntington que não necessariamente possui o genótipo de Huntington. Eles fizeram, então, testes fúngicos nos pacientes do HD4 ao HD7, onde eles colocaram anticorpos para C. albicans, C. glabrata e C. notatum. Os anticorpos podem ser observados nessas imagens, destacados em verde, e foi utilizado o DAP1 para destacar o núcleo das células em azul. E eles observaram que teve fungos que apresentaram ao redor no núcleo e dentro do núcleo, como no caso do HD6, que apresentou nitidamente dentro do núcleo na reação de C. albicans, e no HD7, onde que apresentou no C. glabrata e no P. notatum, nitidamente fungos dentro da região do núcleo celular. Para repetir o estudo, eles fizeram de novo uma análise imune, só que dessa vez com anticorpos de C. albicans e da S. racemosum, dentro do estriado e do córtex frontal, para todos os pacientes dessa vez. No estriado com C. albicans, eles obtiveram resultados diferentes do que com a S. racemosum, obviamente, mas eles observaram também estruturas semelhantes à levedura.
E eles acharam principalmente uma diferença no HD5, onde eles observaram essas estruturas que não se apresentavam em nenhum outro paciente. Como continuação, eles fizeram uma análise intracelular 3D e observaram endomicossomos, que são observados em sistema nervoso central de outras doenças também. Essas estruturas elas tinham projeções para o núcleo, o que indicavam que elas tinham sido infectadas in vivo. Para mais estudos sobre os corpos amiláceos, que já foram observados em outras doenças, também estudadas por eles, e no estriado também da doença de Huntington, eles fizeram análises histoquímicas e proteômicas, também observando através dos anticorpos, e acharam novamente reações imunohistoquímicas para a presença dos fungos na região dos corpos amiláceos. Para a identificação das espécies, eles usaram DNA extraído do córtex frontal e do estriado, e a ordem e gênero dos fungos foram identificados. As principais foram a ascomicota, basidiomicota, Chytridiomycota. Acharam diferentes ordens e, em geral, todos eles possuíam o gênero Cândida, exceto pelo HD7 no estriado. Os gêneros que possuíam maior prevalência foram apresentados também nessa tabela. A distribuição dos gêneros na análise deles ficou semelhante tanto no estriado quanto no córtex frontal. Entretanto, eles fizeram uma análise também usando pacientes da doença de Parkinson e observaram que entre eles ficaram diferentes, mas também possuem diferença entre pacientes com diferentes doenças motoras. Para os procariotos, eles primeiro foram achar qual estrutura aparecia mais. Entretanto, com os anticorpos padrão para procarioto, eles não encontraram nada. E eles tiveram que usar o anticorpo de Chlamydophila pneumoniae. Eles encontraram, então, uma estrutura curvada, que provavelmente era uma espiroqueta. Entretanto, tinha um problema. Se fosse uma espiroqueta, provavelmente ela teria que ter reagido ao antiborelia, que também foi um anticorpo que eles tinham utilizado anteriormente. Para identificação, eles fizeram uso de primers para poder procurar os procariotos. As diferentes espécies, as que mais surpreenderam os pesquisadores foi a Burkholderia cepacia, Escherichia coli, Cutibacterium acnes e Streptococcus. Eles utilizaram também primers específicos para espiroquetas para poder observarem o resultado encontrado anteriormente, mas não observaram nenhuma. As bactérias mais relevantes estão presentes nessa tabela. No geral, as mais relevantes foram a Pseudomonas, a Cinetobacter e a Burkholderia. Também ressalta que a doença de Huntington mostrou padrões diferentes, tanto de Alzheimer quanto da esclerose lateral amiotrófica, que eram doenças que eles já tinham observado anteriormente. Analisando esses gráficos, eles observaram que a Huntington, apesar de ter um padrão muito diferente dentro de si mesma, dos procariotos, nas próprias regiões, e que na relação dela com a doença de Parkinson, ela possuía uma relação muito parecida na região do mesencéfalo de Parkinson, mas ela possui uma relação muito diferente no córtex motor. Na discussão, eles abordam que as infecções microbianas podem sim ter relação com essa severidade, principalmente porque eles encontram coisas que têm quantidade diferente na doença de Huntington do que em outras doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. Também considera-se que microbiota específica de Huntington também pode ter pela neuropatologia. Ele também aborda nesse tópico a questão do que gêneros como Pseudomonas, da Cinetobacter e da Burkholderia, que são mais prevalentes na Alzheimer, são mais prevalentes em Huntington, e que eles podem colonizar outras áreas do cérebro que sejam mais suscetíveis à colonização bacteriana, e que eles podem fazer a produção de reativos de oxigênio e disfunção mitocondrial, e também são disfunção mitocondrial, que é um problema também encontrado em outras doenças neurodegenerativas. A produção de enzimas extracelulares e compostos tóxicos também poderia afetar a doença, como, por exemplo, a secreção de amiloide, que é um peptídeo do sistema imune inato, e também aborda na discussão a não possível contaminação pós-mortem dos pacientes, justamente pela presença de antígenos intracelulares, pelo estudo e análise 3D, que mostrou que a contaminação tinha que ter sido em vivo. A secreção da amiloide, como abordei anteriormente na produção de enzimas extracelulares,
ela estaria, na verdade, ela não seria uma consequência da doença, mas sim correlacionada justamente e diretamente à presença dos micro-organismos. Apesar dela ser uma característica já gerada como parte da doença de Huntington, ela seria uma resposta aos micro-organismos que ficam mais suscetíveis a outras características de Huntington, como a neuroinflamação. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Por favor, fique à vontade para assistir o vídeo do resto do pessoal. E é isso. Beijos. Até a próxima.